A proposta deste seminário é integrar os 4 eixos que norteiam o trânsito: engenharia, legislação, fiscalização e educação, visando extrair das discussões, reflexões e alternativas que promovam mudanças na abordagem da temática trânsito e no combate à mortalidade em acidentes. Convido para fazer uso da palavra o senhor Hildo Mário Zivelski. Cumprimentar inicialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, saudar também a Polícia Rodoviária Federal, todas as autoridades nominadas pelo cerimonial, e dizer que em plena Semana Nacional do Trânsito, que está acontecendo de 18 a 25 de setembro, com o slogan "Minha escolha faz a diferença no trânsito", através de umas miríade de ações fomentadas pelo Estado, pelo sistema de trânsito, com a participação efetiva da Polícia Rodoviária Federal, com o cumprimento de todos os policiais aqui presentes, da comunidade de trânsito, com várias ações para a preservação de vidas, os vulneráveis do trânsito, representando, inclusive, na própria campanha educativa do Detran, uma música, porque a música precisa, o trânsito é uma música, inspetor João Francisco, e nós não podemos, neste papel de pedestre, ciclista, condutor, motorista profissional, agente de trânsito, gestor público, desafinar dessa música. Efetivamente, com ação no respeito aos mais vulneráveis, aos invisíveis do trânsito, ciclista, pedestre, o motociclista, a questão também da demonstração de forma cabal da distância necessária de 1,5 m acoplada à estrutura da bicicleta, alertando. Temos também o desafio intermodal nesta semana, a fiscalização do trânsito, com ações de educação e fiscalização. Trânsito é algo muito sério, cujo resultado depende das escolhas certas, pois decorre daí as consequências sérias. Se a opção, minha vice-reitora da Universidade Federal, for pela deseducação, pelo desrespeito ao outro no espaço público, por desconsiderar a lei, que é o social resolvido, e desconsiderar também os malefícios do excesso de velocidade, da alcoolemia, da drogadição ao volante, ou ao insistir a utilização do celular, do maldito celular, do algoz do trânsito, que amplia em 4 vezes maior a chance de se envolver em acidentes de trânsito ao teclar, pois comprovadamente, cientificamente, diminui a atenção e a capacidade visual, como se nós estivéssemos dirigindo às cegas no espaço público, na via pública, devido às condições cognitivas prejudicadas, retardando as reações, e por uma série também de ações irresponsáveis no espaço público, como ultrapassagem, aprives, declives, e o que é representado por esta realidade estampada nos finais de semana pelos índices de acidentalidade, sinistralidade e sequelados. Se for assim, meus policiais rodoviários federais, e se não tiver uma mudança e uma transformação, nós vamos continuar recolhendo, João Francisco, corpos nas vias públicas. Por isso eu quero, em nome do Governo do Estado, do Detran Gaúcho, enaltecer a Universidade Federal e a Polícia Rodoviária Federal, promotores do evento, construindo um trânsito mais seguro, para que nós possamos, de fato, mudar esta realidade. No ano passado, nós perdemos 1.680 vidas no Rio Grande do Sul. Este ano, nós estamos com 1.175. É verdade também que, graças ao processo de integração de todos os órgãos do Estado,
nós conseguimos reduzir os índices de acidentalidade e sinistralidade em 2015, atingindo e superando a meta da ONU. Eu queria desejar, então, um bom trabalho, uma boa jornada, para que nós possamos discutir e também, de uma forma pragmática, implementar uma série de ações para a mudança comportamental e cultural. Trânsito é uma realidade social e ainda dá tempo para mudar esta realidade. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Obrigada, senhor Hildo. Com a palavra, a professora Maria Beatriz Luce. Bom dia a todos. É com imenso prazer que eu saúdo a dirigente máxima e grande amiga, grande professora, admirada por todos nós, professora Jane Tutiquian, e a representação também nas suas maiores autoridades do trânsito, né, da Polícia Rodoviária Federal e do DETRAN aqui do nosso estado. Eu venho representando o corpo docente da Faculdade de Educação, uma honra que me concede a vice-diretora no exercício da direção no momento. E venho trazendo minhas memórias de professora, num tempo professora primária, professora de crianças, num tempo em que nós tínhamos rotineiramente ações pedagógicas realizadas nas escolas de forma articulada e com a presença das autoridades de trânsito. Venho também com a experiência de formação de professores de todas as áreas. A Faculdade de Educação contribui para todos os cursos de licenciatura da universidade e nós somos responsáveis nesta universidade, como são todas as outras universidades, pela formação do conjunto dos professores que atuam da educação infantil no ensino médio até no ensino fundamental até o ensino médio e, em vários casos, na própria educação profissional. Pois venho preocupada também com a experiência de ter trabalhado muito nas nossas mobilizações de toda uma geração que luta pela institucionalização de políticas públicas e, principalmente, de práticas na realidade educacional cotidiana, a partir da noção de que educação é direito de todos. Direito de todos que, portanto, requer políticas de equalização das condições de acesso e de qualidade da educação. Numa sociedade extremamente desigual como é a nossa, nós precisamos trabalhar o planejamento da educação com atenção às diferenças, pensando nas condições de vida, na diversidade cultural e nas condições desiguais de escolarização que ainda temos. E, portanto, pensarmos na lei como o grande instrumento de institucionalização de uma política pública, mas pensarmos também e necessariamente em programas nacionais, estaduais e municipais que se fazem necessários com projetos específicos para cada escola.
nessa trajetória de luta pelo direito à educação, é claro que lutamos também e não arredamos pé do dever do Estado de educar, ao lado da família, mas o Estado como responsável pela educação escolar, pela educação institucionalizada. E quando me refiro neste aspecto à educação escolar, inclui-se aqui não só as instituições de educação básica, mas as instituições de educação superior, as universidades também. A Lei Nacional de Trânsito nos diz que a educação para o trânsito é direito de todos. Mas me permitam o diagnóstico assim também inconformada como o diretor do Detran já se manifestou com a situação da educação para o trânsito em geral na nossa sociedade, né? Com o número de acidentes e da dificuldade que nós temos em conscientização das pessoas. Eu queria me manifestar também extremamente preocupada e indignada por nós não termos, nos últimos anos e no momento, programas nacionais articulados com a produção de estudos e pesquisas que as universidades têm condições de colaborar, né? Em articulação com os institutos de pesquisa federais e estaduais dedicados a esta matéria, que nos levem à produção de materiais didáticos adequados, que nos levem a pensar e propor as formas de educação para o trânsito e de formação de professores para a educação no trânsito, que é, sem dúvida, um objetivo curricular, que é um desafio curricular que não pode, não deve estar contido em nenhuma disciplina, em nenhuma matéria das tradicionais, mas sim é uma responsabilidade que precisa ser tratada de uma forma que nós dizemos interdisciplinar. E como tal, a educação para o trânsito precisa fazer parte da formação de todos os professores da educação básica e de todos, digamos, de todos os níveis desta formação dos profissionais da educação. Eu me refiro, então, não apenas aos cursos de graduação, de formação, mas também aos cursos de especialização, aos mestrados profissionais, que hoje estão nos objetivos de formação do Magistério da Educação Básica, no nosso Plano Nacional de Educação. Então, queria insistir nesse momento sobre a importância simbólica desta ocasião, que nos reúne a universidade, né, de que tanto nós nos orgulhamos, poderosa na sua capacidade de ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade de Educação tendo sido convidada a uma posição, neste momento, de destaque, de menção, pelo seu compromisso com a formação de professores da educação básica, e dizer que nesta situação simbólica de articulação, eu deposito esperanças. Esperança de que o momento que nós vivemos nos permita
conscientização progressiva e cada vez mais ampla a respeito dos desafios da cidadania brasileira. E de que nós possamos, com base no conceito de democracia, na noção incomparável de importância do direito à educação, também nos unirmos para tratar de como poderemos, no mais breve futuro, da forma mais efetiva, avançar na formação para a cidadania em matéria de trânsito. Isto é uma necessidade que tem que abranger a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. As diretrizes curriculares nacionais já prevêem esta matéria interdisciplinar e nós precisamos inserir este tema de uma maneira mais forte, mas também mais embasada em pesquisa, mais inteligente, né, no sentido estratégico, na formação de professores para a educação básica e, eu diria também, em todos os currículos ou na abrangência das atividades que a universidade faz com toda a população, com toda a juventude a que nós temos acesso. Então, eu agradeço em nome da Faculdade de Educação esta oportunidade de participarmos e faço votos de que todos nós consigamos trabalhar exemplarmente, de forma articulada, universidade e órgãos responsáveis pela segurança, pelo desenvolvimento do conhecimento e por uma série de práticas complementares à educação para o trânsito, né? Que nós possamos trabalhar no sentido de tornar o direito à educação do trânsito realmente uma realidade. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Beatriz. Com a palavra, o senhor João Francisco de Oliveira. Bom dia, é um prazer estar aqui na Universidade Federal para compartilhar conhecimento, produzir experiências novas e apontar soluções para essa problemática do trânsito que efetivamente provoca bilhões de prejuízo de custo social para o país e ceifa milhares de vidas e que certamente a busca de soluções efetivas passa por ações integradas e complementares, como a professora destacou agora, e estar aqui na universidade para dialogar, unindo tanto as forças de fiscalização, quanto as instituições responsáveis pela engenharia da rodovia, quanto a Universidade Federal propriamente dita, e também os vetores que provocam mudanças de legislação, são oportunidades que nesta semana, em especial pela simbologia da Semana Nacional do Trânsito, é uma oportunidade, mas que não é suficiente, porque há uma guerra no trânsito em que, na expressão solta e improdutiva, vou pegar o microfone. Basicamente, como eu falei, tem estudos da Polícia Rodoviária Federal com o IPEA que mostram que o custo social da acidentalidade no Brasil é enorme. Bilhões de prejuízo social, sem contar a perda incalculável que é para as famílias quando alguém morre, basicamente, ou é lesionado gravemente e fica na condição que faz com que o país, inclusive, seja uma potência paralímpica
porque nós temos uma infinidade de pessoas que se lesionaram no trânsito e ficaram incapazes de produzir economicamente, ou porque morreram, ou porque, de fato, ficaram incapacitadas. A luta não se resolve sozinha. Sinergia é a necessidade. As forças de fiscalização, sejam elas os órgãos executivos ou os de fiscalização estritamente, estão fortalecendo e modernizando a fiscalização. Nós aumentamos ano após ano a quantidade de autos de infração, as multas, e ainda assim, mesmo que em rodovias federais a gente tenha tido uma tendência de queda na acidentalidade nos últimos anos, o número de pessoas que morrem é injustificável. Nós temos hoje mais mortes no trânsito do que na criminalidade estritamente, que também é outra área de ação da Polícia Rodoviária Federal. Fazendo um preâmbulo apenas, nós atuamos no combate à criminalidade, no enfrentamento à violência no trânsito e para assegurar a livre circulação. Na temática enfrentamento à violência no trânsito, nós temos dois objetivos básicos: garantir mobilidade com efetividade e segurança, propriamente dito. E quando há, eventualmente, um conflito, a prioridade sempre será a segurança. Nas rodovias federais do Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Sul em especial, por mais que não há como se comemorar, porque milhares de pessoas morrem ano após ano, nessas metas estabelecidas na década e tudo mais, nós temos um relativo sucesso. Hoje nós atuamos com um planejamento estratégico que define trechos críticos para que a gente priorize a fiscalização nesses espaços. Investimos em educação para o trânsito, principalmente em escolas primárias, mas sem sinergia é insuficiente. Hoje, se a IPTC promove, por exemplo, balada segura em Porto Alegre, tem diversas formas de quem está embriagado sair de onde está, cruzando por uma rodovia federal, por exemplo, e se não houver integração, não adianta nada. Nos casos em que a gente verifica aquelas condutas mais letais, ultrapassagem em local proibido, consumo de bebida alcoólica, excesso de velocidade, não é, de nenhuma forma, suficiente apenas fortalecer a fiscalização. Como eu falei, o contrassenso do momento é, ano após ano, as multas aumentam e as mortes não caem. Por quê? Conscientização, e daí educação é essencial para isso, é a semente que nós precisamos, todos juntos, semear. E, basicamente, por mais que o sistema ainda seja incipiente, o código tem 20 anos, mas os órgãos atuam integrados, às vezes episodicamente, em operações, a gente não possui, em nível nacional, um programa de redução de acidentes efetivo. Não existe. Está aqui o Thiago da Concepa, a Freeway é uma rodovia concedida. Às vezes, por exemplo, ampliar a capacidade da Freeway não é suficiente se a Assis Brasil, por exemplo, não receber um investimento proporcional. A gente sofre os efeitos também de termos 3 esferas de poder, né, seja o federal, estadual e municipal, que não dialogam. E as forças de segurança e de educação da mesma forma. Eu trabalhei em Brasília até fevereiro deste ano. A operação que é promovida anualmente pela Polícia Rodoviária Federal e por outras forças de fiscalização ou de engenharia, o Rodovida, propõe ações integradas e não apenas de fiscalização, também de engenharia, porque se o problema é a ultrapassagem em local proibido, por exemplo, na BR-116, milhares de pessoas morrem, melhor seria duplicar a rodovia naqueles trechos. Daí temos aqui o Iratã do DENIT, que estava conversando comigo agora há pouco, e a dificuldade é orçamentária. Porém, o prejuízo efetivo que nós temos com a perda de produção das pessoas que sofrem violência no trânsito justificaria investimentos do governo federal, estadual ou municipal para efetivamente ocorrer uma prevenção. Mas não se resolve de nenhuma forma apenas com fiscalização, apenas com educação, apenas com engenharia ou apenas com mudanças de legislação.
O que nós temos cada vez mais procurado fazer, e todos os órgãos da mesma forma, é olhar para além dos muros da instituição. Se o problema, por exemplo, é consumo de bebida alcoólica, foi proposição dos órgãos de fiscalização mudar a legislação e trazer a questão da lei seca. Diariamente, diversas pessoas são flagradas dirigindo após consumir bebida alcoólica ou qualquer um outro tipo de entorpecente. Mas vocês acompanham também na imprensa aí as informações, os órgãos de fiscalização não têm capacidade de fiscalizar todo mundo 24 horas por dia. O tema da Semana Nacional do Trânsito, que é basicamente cada um responde pela sua escolha, né? Estou mudando a frase, mas o efeito é este, é também dizer isso. Pontualmente a questão de educação, a gente faz cinema rodoviário, a gente faz festival temático em escolas de primeiro grau, mas pontualmente para os motoristas já formados que estão em rodovias, nós temos diversos casos em que o motorista é parado, entre aspas, sensibilizado, com a demonstração de vídeos impactantes ou palestras que demonstram qual é que é o risco de uma conduta mais daquelas que provocam letalidade, como as que eu já falei, não usar cinto, ultrapassagem de local proibido, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica, e a pessoa escuta, é conscientizada, entre aspas, recebe a informação, e logo depois, quando é liberada e retorna à rodovia, ela faz as mesmas coisas, ultrapassa em local, logo depois, não estou falando que é no outro dia, é logo depois. A pessoa é parada, entre aspas, sensibilizada, e logo depois sai e é flagrada ultrapassando em local proibido ou em excesso de velocidade. Enfim, a nossa convicção é que as ações de educação elas têm efeito no longo prazo e são essenciais para mudar o cenário. Mas também a fiscalização tem um efeito pedagógico. Quem é de Porto Alegre sabe que em Porto Alegre as pessoas em geral usam cinto de segurança, não pelas campanhas de conscientização que são muito importantes, mas porque se a EPTC flagrar, vai fazer a autuação. E isso também gera mudança de comportamento. Mas, basicamente, é dizer que nós não temos todas as respostas e estar aqui dialogando com todos vocês é uma oportunidade de construirmos em conjunto novas soluções, novas formas de abordar, porque o prejuízo, não apenas pessoal e familiar, mas o custo social para o país, justifica que este tema seja efetivamente uma das prioridades nacionais. PRF está à disposição, fiscalizando, educando e dialogando, propondo mudança na legislação e querendo aprender também com os senhores. Grande abraço. Obrigada, Sr. João Francisco. Com a palavra, professora Jane Tudiquian. Bom dia a todos. Eu quero saudar o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul, João Francisco de Oliveira. Quero saudar a representante da vice-diretora no exercício da direção da Faculdade de Educação, minha querida colega e amiga e ex-reitora Maria Beatriz Lúcia. E saudando a professora Maria Beatriz Lúcia, quero saudar os docentes, os técnicos administrativos, os alunos. Quero saudar o diretor-geral do Departamento Estadual do Trânsito, Ildumário Zelinski. Melhorou um pouco. Obrigada. Quero saudar aos membros da administração central, em especial ao nosso chefe de segurança da URGS, Daniel e a sua equipe, os servidores da Polícia Federal e, de forma muito especial, neste momento ele não está aqui, depois vocês contem para ele, chegou o Alessandro Castro, que foi meu aluno. E é sempre bom encontrar um ex-aluno. Quero saudar os participantes deste seminário. Na verdade, é uma satisfação e um orgulho muito grande para esta universidade acolher um evento como este, construindo um trânsito mais seguro.
Ainda ontem eu buscava nas estatísticas e via que no primeiro semestre de 2017, a morte no trânsito apenas em rodovias no estado do Rio Grande do Sul aumentaram em 11,6%, que significa 192 mortes e 161 acidentes. E um outro dado que me chamou muito a atenção é que o Brasil é o 5º país no mundo recordista de mortes em acidentes de trânsito. Fica atrás apenas da China, da Índia, da Rússia e dos Estados Unidos. Isso nos faz refletir acerca da importância da participação da universidade nessa jornada. Parece que é uma coisa bastante simples, mas na verdade não é. É papel da universidade responder à sociedade, é papel da universidade ajudar a sociedade a melhorar o seu dia a dia, o seu cotidiano. E para isso nós temos que trabalhar de forma integrada. De forma integrada, não apenas com a Polícia Rodoviária Federal, mas também com o DETRAN, diretoria. Nós logo acolhemos a proposta tanto do superintendente Francisco quanto do Alessandro, quando nos procuraram. Nós logo acolhemos através da nossa pró-reitoria de extensão, com a pró-reitora Sandra de Deus, e com a Faculdade de Educação, através do seu diretor, o professor César. Na verdade, a professora Maria Beatriz leva a Faculdade de Educação, o nosso agradecimento, tem sido uma grande parceira em todas as oportunidades. E o seminário se torna ainda mais especial quando se dá justamente quando se comemoram os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer, este é um evento importante pelo seu conteúdo, pela sua orientação, mas também é um evento histórico num ano histórico. E dentro da ideia levantada pela professora Maria Beatriz, da educação institucionalizada e da educação ao trânsito como direito de todos, eu aproveito nesta comemoração e nessa integração que nós fazemos agora, eu aproveito para anunciar aos senhores todos que nós estamos estudando a possibilidade de criar dentro da universidade um núcleo universitário interdisciplinar de trânsito. Então, isso para dar as boas-vindas aos senhores a esta jornada e que seja uma jornada muito proveitosa, que seja, sobretudo, uma jornada solidária e profícua. Um bom dia a todos. Professora Jane, agradecemos a presença das autoridades nessa cerimônia de abertura e convidamos para que ocupem os lugares reservados na plateia para assistir à continuidade da programação.